Bom dia, irmãos, Pai do Senhor Jesus, amém? Que é o Davi que está falando, presidente da JNI Praça da Bandeira. Estamos dando início aqui a mais um culto dos departamentos, JNI, MNI, MED. Eu quero dizer que estou muito feliz por esse culto e dizer também que estou muito feliz pelas visualizações que está tendo nesse nosso culto. Compartilhe nas suas redes sociais esse culto e que Deus abençoe. Amém? Vamos estar orando para a gente começar e lembrando que toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, temos nosso encontro marcado. Quinta-feira, 8 horas da noite, temos o nosso estudo. O pastor Rafael está dando esse estudo abençoador, abençoado também. E domingo às 10h30 da manhã nós temos nosso culto, que vai até por volta de meio-dia. Amém? Essas são as nossas programações. Amém? Vamos orar para a gente começar mais um culto. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um culto que está sendo realizado. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por essa semana que passou e por essa também que está se iniciando, Pai. Muito obrigado pelo teu amor incondicional para conosco. Toma, Senhor, esse culto como um cheiro suave a Ti. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, fala em nossos corações, Senhor. Enche-nos da Tua presença cada vez mais, Senhor. Enche-nos de Ti até transbordar, Pai. E que a Tua palavra ela esteja sempre nos nossos corações, Pai. E que essa palavra ela germine, Pai, e dê fruto, Senhor, no tempo determinado. Pai, eu te louvo, eu glorifico o Teu nome, Senhor. Pai, toma, Senhor, cada irmão que tem nos ajudado nesse trabalho, Senhor. Toma o Wellington, Senhor. Pai, toma minha esposa, toma, Senhor. Oh, Pai, os demais irmãos que têm nos ajudado, Pai, aqui para que esse culto acontecesse. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Continue a nos abençoar, Senhor. Pai, continue, Pai, a falar conosco, Pai, cada vez mais. É o que eu te peço, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Agora o Wellington vai trazer uma palavra introdutória e logo depois eu irei estar pregando a palavra. Senhor, amém? Amém, irmãos. Fiquem na paz. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos amados, que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Senhor possa estar fortalecendo cada um de vocês em seus corações e que nesse momento ainda de pandemia e crise possamos estar aí sendo fortalecidos pelo Espírito do Senhor. Quero compartilhar com vocês aqui esse lugar lindo, onde já estamos vivendo um novo normal. Graças a Deus já estão sendo liberadas. Minha máscara está aqui, ó. Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito da oração, irmãos. A respeito do ministério que nós temos, cada um de nós, o chamado que nós temos. Em 2 Coríntios 3,17, Paulo diz: ora, o Espírito é o Senhor, e onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Então, irmãos, a oração é a base que todo cristão tem para se relacionar com Deus, onde nós encontramos meios para pedir perdão, para pedir cura, para pedir libertação. Então, em todas as fases nós vivemos com Deus, precisamos ter a nossa base por meio da oração, somos fortalecidos por meio de estar
buscando ao Senhor em oração, buscando a face do Senhor, nós somos transformados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus opera em nós transformação, renovação, reavivamento, e tudo vem por meio da oração. A oração, irmão, é a chave para viver com Deus. Sem oração não há como um cristão viver fortalecido, ser renovado. A oração é uma das bases da nossa fé. Então, irmãos, quero dizer para vocês a respeito disso, de que antes nós não tínhamos o livre acesso a Deus. Antes nós éramos impedidos, existia um véu, que se fala, uma simbologia, existia um véu entre nós e Deus. Hoje o véu não existe mais. Através do Senhor Jesus, nós temos o livre acesso de contemplar a Deus, de contemplar. Então, que possamos estar focados em estar orando, fazer o nosso devocional e tirar nosso momento para conversar com Deus, para nos relacionar com Deus e assim, irmão, ser transformado pelo Espírito do Senhor. Irmão, fixe os seus olhos, o seu pensamento no Senhor em alguns momentos do seu dia, todos os dias, que você possa estar sendo transformado e fortalecido pelo Espírito do Senhor. Irmãos, que vocês possam estar, através da sua oração, do seu devocional, ser um canal de bênção do Senhor nesta terra, porque todos nós temos esse chamado, irmãos, chamado da oração. Todos nós podemos orar por aflitos, por necessitados, por pessoas que sofrem, e nós que somos cristãos cremos que o poder da oração é eficaz. Então, todos que se convertem, se voltam a Deus, passam a ter esse ministério. Quem nunca orou por alguém? Levanta a mão. Eu hoje em dia oro constantemente por muitas pessoas, e antes eu orava só por mim, mas agora, evoluindo, eu aprendi a orar mais por pessoas do que por mim. Mas é claro, irmão, não deixe de orar por você também. Não deixe de orar pela sua vida, pela sua família, não deixe de orar pela sua igreja, e assim vai. Não deixe de orar pelos seus amigos, não deixe de orar pelos seus irmãos, não deixe de orar, não deixe de orar. É isso que eu quero dizer e compartilhar com vocês. Ore sempre, seja constante em oração, seja uma pessoa que não deixa de orar, porque através da oração nós somos transformados e renovados e fortalecidos pelo Espírito Santo do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês, e eu estou aqui compartilhando, vou dar uma levantadinha aqui, compartilhando esse lugar lindo com vocês, que é o aterro do Flamengo, mas lá para trás tem espaço bastante. Logo vamos estar juntos novamente, tá? Fiquem na paz. Deus abençoe todos vocês. Amém, irmãos. Wellington acabou de trazer uma palavra introdutória, palavra abençoada. Agora nós iremos ir para a palavra do Senhor. Nós iremos agora meditar na palavra do Senhor e que o Senhor fale aos nossos corações, amém? Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Marcos. Marcos capítulo 6, do versículo 45 a 51. Marcos capítulo 6, do versículo 45 ao versículo 31. Que diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra.
em terra. E vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Amém. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Senhor, fala conosco, Pai, aquilo que o Senhor quer falar. Aquilo que nós precisamos, Senhor, ouvir. Aquilo que nós precisamos, Senhor, para melhorarmos diante de Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo Seu amor para conosco. Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Essa palavra aqui, esse texto, ele é um texto conhecido. Creio que a maioria dos irmãos já ouviu falar sobre esse texto, onde Jesus estava com os discípulos. E Jesus fala para os discípulos irem e atravessaram o mar e em direção até Betsaida. Jesus e os discípulos estavam em uma localidade e Jesus pediu para os discípulos embarcarem e para o outro lado do mar. E aqui acontece que no decorrer das horas, quando o barco onde estavam os discípulos, eles estavam na metade do mar, os discípulos estavam tendo uma dificuldade de atravessar aquele mar. Eles estavam tendo uma dificuldade de remar, porque o vento ele era ao contrário. Ou seja, os discípulos eles estavam remando contra o vento. E estavam tendo uma grande dificuldade de atravessar esse mar para o outro lado, onde Jesus falou para eles irem. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele vendo que os discípulos estavam tendo uma grande dificuldade em atravessar o mar, devido a esses ventos contrários, Jesus, ele acontece que Jesus, ele anda sobre o mar, e os discípulos não entendendo. Os discípulos, eles não entenderam a situação e pensaram que era até um fantasma. E aí acontece que quando eles entendem que era Jesus, Jesus fala para eles: não temas, tem de bom ânimo. Aí assim que Jesus entra no barco, essa tempestade ela cessa. E os discípulos ali, sem entender nada, os discípulos olham um para o outro, eu imaginando os discípulos olhando um para o outro e sem ter o que falar. Porque a Bíblia diz que anteriormente Jesus ele tinha feito um milagre da multiplicação, a multiplicação dos peixes. Mas sendo que os discípulos não conseguiam compreender, essa é a palavra certa, esse milagre que Jesus fez da multiplicação de peixes. E logo em seguida Jesus aparece de novo com um milagre. Ele está andando em cima das águas, por cima das águas, porque os discípulos eles estavam em um momento difícil. E a primeira coisa que me chamou a atenção nessa passagem foi por que Jesus ele primeiro não cessou a tempestade
e só cessou a tempestade depois que ele entrou no barco. Aqui a palavra fala comigo que Jesus aqui ele estava fazendo com que os discípulos aprendessem. Assim como foi na multiplicação de pães, que Jesus ele pega os peixes e os pães, e Jesus ele toma os peixes e os pães para si e reparte com os discípulos, e depois os discípulos repartem com a multidão. Aqui Jesus está fazendo um discipulado com os seus discípulos. Ele está falando assim para os seus discípulos, vocês têm que ter experiências reais. E Jesus ele estava dando a oportunidade para esses discípulos ter uma experiência real, de ver acontecer o milagre, de ver acontecer aquilo que Jesus é capaz de fazer. E Jesus ali naquela hora, quando ele pede para os discípulos irem atravessar o mar, creio que pela sua presciência Jesus já sabia o que estaria para acontecer. E aí Jesus ele despede a multidão e em vez de ir em direção aos discípulos, não, ele não foi em direção aos discípulos, ele foi orar. Ele subiu ao monte para orar. E logo depois descendo, ele viu aquela situação dos discípulos. E a palavra vai dizer que Jesus olha aquela situação e vai de encontro com os discípulos. E aqui a gente aprende que não importa qual é a situação que a gente esteja passando, Jesus ele nos ajuda. Jesus ele dá o escape no momento certo. Muitas das vezes a gente vai passar por essa tempestade e às vezes a gente pensa que Jesus não está ali, não vai estar ali para nos socorrer, mas ele é milimétrico com a sua ajuda. E às vezes ele permite que a gente passe por certas situações para a gente crescer espiritualmente, para a gente crescer como pessoa, para a gente crescer como esposo, para a gente crescer como filho, como pai, como servo. Muitas das vezes eu costumo dizer isso muito para os jovens, que muitas das vezes a gente pede paciência, esperando que Deus nos dê paciência. Deus não nos vai dar a paciência, mas Ele vai nos dar a oportunidade de ser sábio, ser paciente, desculpa. Ele vai criar uma situação para que a gente seja paciente. E é assim que Jesus faz, é assim que Deus faz. Ele cria uma situação para que a gente seja beneficiado, porque a gente aprenda com isso. E uma vez aconteceu, 2 vezes, mas a primeira vez aconteceu de um assalto que eu sofri. E aí eu meio que reagi no assalto. Eu meio que reagi nesse assalto e aconteceu que os ladrões levaram minha mochila, levaram tudo que eu tinha. Levaram minha mochila, meu celular. E na hora eu tinha esboçado uma reação. E eu vi um menor em estatura ali que ele estava com uma faca. E ele, com aquela faca, ele deu uma pontada no meu peito com a faca. E ali eu fui na delegacia, prestei o BO, mas eu não deveria ter feito aquilo. Aí aconteceu uma segunda vez que eu fui assaltado. Aí na segunda vez eu
esbocei nenhuma reação. Eu apenas entreguei o que tinha que entregar. Ou seja, eu aprendi com a segunda ação dos meliantes, que eu não deveria reagir. E isso aconteceu. Eu não reagi, entreguei o que tinha que entregar. Muitas das vezes isso acontece. Não que Deus queira que a gente passe por isso, mas às vezes Ele permite para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. E a Bíblia vai dizer que nós devemos fazer as coisas para com Deus, para Deus, fazer o nosso melhor para Deus. Nós não devemos pagar o mal com o mal, nós não devemos odiar os nossos inimigos, nós devemos orar por eles. E naquele dia ali eu orei pela vida desses meliantes que cometeram esse assalto comigo. Não só comigo, mas aonde eu estava, que era no ônibus. E Deus, Ele faz essas situações acontecer para a gente aprender, para que o nome dele seja glorificado, para que a gente também aprenda, para que também a gente aprenda a estar cada vez mais na presença do Senhor. Amém? E a palavra vai dizer que nós devemos estar alegres em todas as coisas, seja nas coisas boas, nas coisas ruins, nós devemos nos alegrar perante o Senhor. Nós devemos nos alegrar perante o Senhor. Amém? E aí a Bíblia vai dizer que os discípulos, eles estavam naquela situação, olhando um para o outro quando viram Jesus andando sobre o mar. E às vezes acontecem milagres em nossas vidas que a gente não sabe como aconteceu. A gente fica perplexo. A gente olha e vê que como que isso aconteceu, o que é isso? E muitas das vezes a gente até duvida. E Jesus, ele cada vez mais, ele nos ensina que nós devemos crer. Porque o milagre que acontece é algo para tanto nos fortalecer espiritualmente, quanto para suprir nossas necessidades, ou também para nos alertar de algo. Milagres acontecem. E também para a salvação. E aqui Jesus, é interessante que quando ele sobe no barco, a tempestade cessa. Ou seja, quando Jesus está no barco com os discípulos, toda aquela tempestade ela calma, o mar se acalma. E ali os discípulos olhando um para os outros, não compreendendo aquela situação que eles estavam passando, aquele milagre que Jesus fez, mais um milagre, fazendo com que, tentando explicar para os discípulos terem fé, acreditarem que aquilo ali era uma escola que os discípulos estavam passando. Era uma escola, eles estavam aprendendo. Mais à frente, nos tempos futuros, a gente vê que cada discípulo ali recebeu um chamado específico e cumpriu o teu chamado com aquilo que Jesus ensinou para eles lá atrás. Jesus ensinou para eles terem fé. E essa fé que eles aprenderam, eles passaram para outras pessoas. Ou seja, eles obtiveram a fé
praticaram a fé e passaram para outras pessoas a fé. E ali Jesus ele mostra para os discípulos que independente da situação que eles estejam passando, é para eles terem fé, para eles compreender, principalmente compreender, ter fé e compreender um milagre. Porque os discípulos, a Bíblia diz aqui no versículo 52 desse texto, que os discípulos não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. É interessante que mesmo pessoas que veem milagres, o coração fica endurecido. Elas não conseguem crer no milagre. E aqui aconteceu isso com os discípulos, eles não conseguiram compreender o milagre. Aqui que a Bíblia fala o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. E é interessante que, se a gente for parar para analisar, o que Jesus estava querendo ensinar a eles? Estava querendo ensinar a eles através da palavra, através do milagre, que é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. E aqui Jesus estava dando mais uma oportunidade para eles terem fé, acreditarem. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando entra no barco, tudo se acalma. Deixa Jesus entrar na sua vida, para as coisas se acalmarem. Você está vendo o milagre acontecer, está vendo Jesus andar por sobre as águas, indo em direção até você. Agora, tu já crê que Jesus pode fazer milagre? Deixa Ele entrar no teu barco, deixa Ele entrar na tua vida, deixa Ele tomar a direção desse barco e confia no Senhor. Como está a sua vida hoje? Como está o seu casamento? Como está a sua vida espiritual? Deixa Jesus tomar conta da sua vida. Deixa Jesus ser o chefe da embarcação. No momento certo Ele irá vir para tomar conta da situação. Mesmo que essa situação tu já julgue ela irreversível, impossível, Jesus ele é especialista no impossível. Amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos: deixa Jesus entrar no seu barco. Creia que Ele pode fazer o impossível. Creia que Jesus pode fazer esse milagre. Creia que Jesus pode te dar uma vida diferente. E creia que você irá chegar do outro lado. Amém? Essa mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos. E tenha uma boa semana. Amém? Amém, irmãos? Estamos terminando mais um culto dos departamentos. É um prazer mais uma vez estar aqui trazendo a palavra, fazendo parte desse projeto. E lembrando que toda segunda-feira às 7 horas da manhã temos o nosso encontro marcado com o culto dos departamentos. O canal é o canal da igreja, a Igreja do Nazareno Praça da Bandeira, NPB. E toda quinta-feira temos o nosso estudo. Iremos entrar agora no Êxodo. O Êxodo, quando o povo está no deserto. O pastor
está dando esse estudo profundo, é bom. E todo domingo temos o nosso culto, também no canal da igreja, a NPB, Igreja do Nazareno, Praça da Bandeira, às 10h30 da manhã, irmãos. Amém? Vamos orar para encerrar e que Deus abençoe. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um culto, Pai. Muito obrigado pelo teu amor incondicional para conosco. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Enche-nos da tua presença cada vez mais, enche-nos de ti. Faça morada, Senhor, transforma-nos, Pai. E que a cada palavra, Senhor, que for, Pai, germinada aqui em nossos corações, ela cresça, Senhor. Pai, dê frutos, Senhor, segundo, Pai, a tua, Senhor, vontade. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos por essa segunda-feira. Te agradecemos, Pai, por essa semana, Pai, que está se iniciando. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Toma o teu povo, Senhor. Enche-nos cada vez mais da tua presença. Usa-nos, Senhor. Usa-nos conforme a tua vontade, Pai. É o que eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Está terminados. Tenha uma boa semana, uma ótima segunda-feira e que Deus continue os abençoando. Amém? Fiquem na paz e tenham uma ótima semana.